Nesta videoaula, vou mostrar para vocês o procedimento para o desenho das bases de apoio do bebedouro bovino trapezoidal no FreeCAD. Aqui temos o isométrico de como vai ficar esse apoio. E aqui estão as medidas que eu passei para vocês na videoaula anterior. Ou seja, o principal ponto onde começa essa linha horizontal, aí temos as coordenadas, ou seja, a altura, distância no eixo horizontal, de igual forma onde termina, e depois o resto vai ser mais fácil. Pelo menos temos ideia por onde vai passar o contorno. Então vamos para o vídeo. Bem, aqui temos os três corpos, era a bacia, a tampa traseira, a tampa frontal, um clone. E agora vamos a desenhar. Observem que pela primeira vez seria criar um corpo, criar um esboço. Na sequência selecionamos o plano. Neste caso continuamos com o XZ. Bem, vamos a ocultar temporariamente os três corpos restantes, ou seja, a bacia e as duas tampas ou paredes laterais. Bem, vamos centralizar. Neste caso, já vamos criar o esboço. Vamos centralizar de imediato por meio dessa lupa. Observe na unidade, micrômetros, muito pequeno. Então, vamos traçar a primeira linha que servirá de referência. Uma linha inclinada, de qualquer tamanho, de qualquer inclinação. Bem, vamos colocar ela horizontal por meio dessa restrição. Vamos a situar agora o ponto original, não? Nesse caso, vamos marcar a altura, marcando os dois pontos. E sabemos que são 200 milímetros. Desculpem, 150. Vamos apagar esse 1000, porque são milímetros e não micrômetros. Ok, agora sim. Bem, centralizamos de novo. Sempre vai acontecer isso. Praticamente sumiu, muito pequenininho. Era micrômetro contra 400 milímetros, uma unidade muito pequena. Bem, vamos agora para a posição horizontal. Vamos pegar esse ponto, marcamos a origem e vamos a definir a distância horizontal. Bem, sabemos que 260, onde começa, conforme a aula anterior. Bem, como o ponto ficou para o lado contrário, vamos levar ele para a direita, sempre esquerda para a direita. Vamos marcar a distância, marcamos o ponto, marcamos a origem, e agora a distância horizontal de 740 milímetros. Bem, essa vai ser a referência, temos uma ideia por onde vamos passar as outras linhas, então fica mais fácil. Vamos traçar agora as duas laterais, duas linhas inclinadas. Pronto. Vamos resolver essas duas primeiros. Sabemos que a altura, conforme a aula anterior, repito, é de 250 milímetros. Então, definimos 250 milímetros. Vamos fazer a outra também, na mesma altura, 250 milímetros. Pronto. 6 graus de liberdade. Observe que tem 3 graus em cada segmento da reta. Bem, vamos a definir os ângulos. A primeira, um ângulo de 75. Mesmo assim, ainda está livre esse ponto. Precisamos depois, vamos definir esse ângulo. Marcamos a linha, marcamos o eixo X. E agora seria 90 mais 15, 105 graus. Pronto. Bem, 4 graus de liberdade, porque falta definir a altura e posição no eixo horizontal dos dois pontos.
Bem, vamos aplicar coincidência e resolvemos duas coordenadas de uma vez. Bem, vamos para coincidência para esse também. Pronto. Definido essa parte. Agora vamos ajeitar aqui as medidas. Bem, agora vamos traçar as duas linhas verticais duas linhas de qualquer inclinação, de qualquer tamanho. Uma, duas, essas linhas. Pronto. Vamos a definir agora a primeira restrição. Vamos a definir que elas são paralelas. Bem, agora vamos definir que elas são iguais. Então, tudo que acontece para uma vai acontecer para a outra. E agora vamos colocar ela vertical. Marcamos uma das duas e vamos à restrição de vertical. Observem que as duas ficaram verticais, embora meximos apenas numa. Bem, agora vamos a definir as alturas. Também, altura de 250 milímetros. Digitamos. Certo? Vamos para a outra. Vou deixar aí para enxergar melhor o último segmento. Bem, vamos para a próxima. A altura também de 250 milímetros. Pronto. Bem, vamos separar os valores aí para que não fique muito estranho aqui, muito feio. Vou trazer isso para dentro para que não atrapalhe a visibilidade. Bem, faltam agora as distâncias. Segundo os cálculos, observem que uma acompanha o tamanho da outra. Bem, a distância de 200, por quê? Porque a espessura é na parte superior tem 60 milímetros. Então, 260 menos 60 daria 200. Já definimos. A outra, vamos para a outra, seria 340 menos 740 mais 60 daria 800. Então, vamos marcar aqui 800. Pronto. Bem, já estão iguais. Agora o que vamos fazer? Vamos a definir aqui uma prolongação de aresta, outra ferramenta, não sei se antes utilizamos, mas vamos marcar a aresta e vamos nessa ferramentinha que diz aí prolongar aresta. Marcamos o eixo X, certo? E observem que as duas foram e ficaram do mesmo tamanho. Bem, agora falta só fechar em cima, com dois traços, e embaixo. Então, traçamos dois segmentos pequenos, de qualquer inclinação, de qualquer tamanho, e mais um aqui embaixo, para fechar a parte. Bom, aí fica horizontal, não tem problema. Eu gosto de deixar inclinar, mas não tem problema não. Vamos aplicar uma coincidência entre esses dois pontos. Bem, e aí ela foi. E agora a coincidência entre esse e esse. Fechamos a parte inferior do apoio. A mesma ferramenta, coincidência entre esses pontos, é essa daqui. Coincidência entre esses dois pontos. Ressalto a coincidência apenas entre dois pontos. Se marca um pedaço de segmento de reta, não dá certo. Mais uma vez. Pronto. Ficou verde, totalmente restrito, está tudo pronto. Só agora enfeitar aqui as medidas. Essas medidas não interessam apenas para conhecimento. Podem posicionar em qualquer lugar, desde que você enxergue para saber quais são as dimensões. Bom, e vamos para a próxima etapa.
Bem, vamos deixar aí bonitinho para que fique fácil de identificar os valores das medidas. Vamos fechar, close. E agora vamos a preencher, o sea, um pad, vamos a preencher. Y la espesura de ese apoyo será de 40 milímetros, 400 milímetros. Ok? Bom, aqui temos todos esses corpos. Vamos ver o que vai acontecer. Mas prefiro. Bom, observem a árvore como está. O resto dos corpos, ou seja, os outros corpos, estão ocultos, certo? Eu vou fazer esse procedimento no próximo slide. Vamos lá. Bem, aqui tem o apoio. O que vamos fazer agora, pessoal? Vamos criar um clone desse apoio. Vamos passar o trabalho duas vezes. Marcamos corpo, marcamos a cabecinha da ovelha. Já temos dois corpos, ou seja, os dois apoios. E agora? Vamos na aba de posição. Por meio dessa aba aqui, editar. Posicionamento ou posição. E mexemos no eixo Y, negativo, pessoal. Observem que a parte positiva está apontando para trás e queremos trazer para frente. Então, um deslocamento de menos 200 para frente, no corpo original, e o clone vamos deslocá-lo para que fique, digamos assim, proporcional. Vamos a deslocá-lo em menos 1000. Bem, por que menos 1000? Para que fique proporcional, ele tem 400 é o espaço entre eles dois e 200 para cada extremo, daria os 1600. Bem, vamos trazer os corpos. A bacia, reparem como ficou encaixadinho, a tampa traseira, a tampa frontal e já temos todo o bebedouro completo, apoios e todas as partes. Bem, na vista superior, observem tudo. A vista lateral, reparem a proporcionalidade. Se necessário, a gente ajusta novamente. Mas me parece que ficou bem encaixado. Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para vocês nesta videoaula. Muito obrigado e até a próxima videoaula.